Ultimamente tem se falado muito a respeito do tal governo de coalizão, não é assim que eles chamam? O governo do Lula. Funciona mais ou menos assim: a harmonia entre os três poderes voltou com tudo, está em alta. Se dão super bem, confraternizam, almoçam, jantam juntos, emenda para cá, emenda para lá. A imprensa finge que está tudo normal, trata tudo com a maior naturalidade. O mercado financeiro diz que a economia está uma maravilha, apesar dos preços estarem em disparada nas prateleiras. O amor venceu, dizem os políticos, mas a violência não para de aumentar. E aí o povo fica sem entender nada. Nesse vídeo aqui eu vou explicar para vocês exatamente o que acontece neste momento no Brasil. O teatro voltou. Não é que o Brasil tenha virado um teatro, ele voltou a ser um teatro. E vocês precisam compreender o que está acontecendo. 15 minutinhos, tá? 15 minutinhos. Começando por essa notícia aí. FEBRABAN, Federação Brasileira de Bancos. Tá? O Brasil, pessoal, tem pouquíssimas instituições bancárias dominando o mercado. É um oligopólio, quase que um cartel. Se você chega, por exemplo, nos Estados Unidos, tem um banco diferente por esquina. Tem bancos, muitos, que só tem uma agência. E aí o que acontece? Competição, taxas mais baixas, juros mais baixos. Aqui no Brasil não é assim. Aqui no Brasil é justamente o contrário. E quem ousou sonhar em derrubar esse oligopólio? Um cara chamado Paulo Guedes. Por isso o mercado financeiro fez tanta força para derrotar o Jair Bolsonaro. A gente é obrigado a deparar com uma notícia desse tipo. Gente, o azeite está quase R$50 no supermercado. A inflação está aí, para quem quiser ver. Os caras estão brigando para conseguir um déficit zero ano que vem. Teto de gastos, já chutaram o balde. Aí vem a FEBRABAN e diz que está tudo bem. Está tudo de acordo com o esperado. Vai ficar uma maravilha, a economia do Brasil vai ficar ótima. Porque a economia para o sistema bancário é boa quando o brasileiro está pagando juros, está no cheque especial, está se ferrando. Essa é uma das peças do governo de coalizão do Lula. Tá? Aí, pessoal, a gente chega à parte da imprensa, que tem tudo a ver com o que aconteceu ontem. Eles estavam sancionando lá, né, a reforma tributária, que vai ser um caos para o brasileiro. Eu fico impressionado quando eu vejo um esquerdista que não sabe nem o que é direito tributário, sabe nada. Nada. Aí confia no Pacheco, no Arthur Lira, no Lula, no Haddad, achando que a vida deles vai melhorar. Não vai. A vida de todo pobre, todo mundo da classe média, vai piorar muito. Do rico. Olha, gente, só quem vai se dar bem nessa história são os grandes poderosos. Mas não, o petista, que nem um papagaio, fica repetindo que é o bolsonarista que está sabotando a reforma tributária porque os pobres vão se dar bem. Putz, é muita burrice, né? Aí o Lula foi lá, assinar, fazer aquela pataquada toda, né? Um clima horrível, começaram a vaiar, né? Chamaram de ladrão, porque ele é ladrão, foi condenado por unanimidade em 3 instâncias diferentes por corrupção, foi descondenado por conta de um CEP, uma questão técnica, né? Nunca provaram a inocência de ninguém aqui. Né? Aí na hora do hino, os deputados da direita, os parlamentares deram as costas para o Lula. Né? O clima estava muito pesado. No meio dessa confusão toda, o Washington Quaquá, que é de Maricá, aqui do Rio de Janeiro, resolveu filmar, meter o celular na cara de alguns parlamentares da direita que estavam lá. E um deles não gostou, né? Pediu pro cara tirar o telefone da cara dele. O Quaquá simplesmente foi lá e deu um tapa. Um tapa de mão aberta na cara do colega de parlamento. Gente, isso aí é cassação na hora. O cara não foi nem retirado do plenário. Continuou lá, porque é o PT. A imprensa, gente, trata como se, sabe, foi um tapa. Imaginem se o sinal fosse trocado. Se fosse, por exemplo, um deputado do PSOL e algum deputado do PL, com a bandeira do Brasil pendurada no ombro, desse um tapa na cara do Guilherme Boulos. Imaginem o escarcéu que a imprensa não estaria fazendo. Mas ela faz parte do pacote. Vocês vão perceber isso com mais clareza daqui a pouco. Além do tapa, ele chamou o Nicolas Ferreira de viadinho. O meu entendimento de homofobia é o seguinte, tá? Pelo menos é isso que tá na lei, né? A princípio. Tem gente que toda lei no Brasil é interpretada de 1000 maneiras diferentes, né? Mas para se caracterizar a homofobia, o ofendido tem que ser homossexual. O Nicolas não é.
Então, na minha opinião, não é homofobia. Pode ser um termo homofóbico, mas não é homofobia. Aí os que defendem a outra vertente aí dizem que não, porque ser gay não é uma ofensa, né? Então não pode ser injúria, não pode ser difamação. Né? Eu não sei, gente. No Brasil, essa cultura woke aí é uma insanidade. O fato é que o cara deu um tapa na cara de um colega e chamou um outro de viadinho. E a imprensa só faz dar a notícia. Por quê? Porque faz parte do esquema. Faz parte do esquema. E a grande mentira da esquerda é essa história de paz e amor. Ah, eles defendem o ódio, né? Eles são odientos e eles são odiosos, né? São fascistas, né? Um monte de adjetivos aí que muitas vezes eles nem sabem o significado, né? E eu vou mostrar aqui para vocês uma matéria de 2 semanas atrás, um pouquinho mais de 2 semanas, com o Washington Quaquá, o digníssimo deputado federal que resolveu incorporar ali o Kung Fu Panda e deu um tapa na cara do colega. Vejam aí essa fala dele. O texto é mais longo, tá, pessoal? Trata de uma homenagem que ele recebeu lá em Maricá, mas a fala dele foi a seguinte: a política não pode ser criada na base do ódio. A política tem que ser baseada no diálogo, no amor, afirmou o vice-presidente do PT, exatamente, o Quaquá é também, além de deputado, vice-presidente nacional do PT. E aí vem mais uma série de contradições, né? Porque as justificativas dele foram as seguintes. Primeiro, estavam vaiando Lula. Estavam vaiando o presidente, então eu reagi, eu não aceitei. Peraí, quer dizer que se alguém é vaiado, isso te dá o direito de sair na tapa com alguém? Não, tá errado. E o Bolsonaro, quando foi ao Congresso, foi vaiado. Chamaram de genocida. Na minha opinião, um genocida é muito pior do que um ladrão. Um ladrão pode até se transformar, né, em um genocida por conta da sua corrupção. Mas as acusações que fazem contra o Jair Bolsonaro, todas inconsistentes, o acusando de genocídio, são mentirosas. Ele foi chamado de genocida. Levou numa boa. Terminou lá. Beleza, a gente se vê aí em 2022. Não deu muito certo. Mas enfim, levou numa boa. Aceitou. Agora, o deputado vai lá e usa isso como justificativa. Vaiaram Lula, ainda meteu essa, né? Comigo é na porrada mesmo. Comigo é na porrada. O discurso da esquerda é sempre esse: paz e amor, a direita é ódio puro. Mas, gente, não existe paz e amor na esquerda. As únicas coisas que o esquerdista ama de verdade são dinheiro e luxo. Só isso. Mas tem gente que acredita. Tá aí, gente. O cara que 15 dias atrás estava dizendo que política era feita com amor e não com ódio. Aí 2 semanas depois, vai lá e dá um tapa na cara de um colega deputado porque o chefe dele foi vaiado. Mas é aquele negócio que eu sempre falo aqui para vocês. A esquerda, qualquer coisa que ela faça, eles dizem que é em defesa da democracia e tá tudo certo. Não, deu um tapa na cara do sujeito aqui. Não, mas é em defesa da democracia, ele é um extremista, ele é um fascista. Então, tá bom, tá tudo certo então, né? E qualquer coisa que a direita faça é ruim. Por quê? Porque nós somos extremistas e nada que parta de um extremista pode ser bom, né? E a imprensa compra tudo isso, então tá aí. A mentira da paz e do amor sendo comprovada pela bilionésima vez. É a maior falácia da esquerda isso aí. E aí, pessoal, a gente chega à questão do governo de coalizão propriamente dito, tá? Como está funcionando essa operação. O Lira, por exemplo, chegou e falou assim, decoro, quando vaiaram Lula, né? Quando deram as costas para a bancada. Decoro, Arthur Lira, decoro, você tá pedindo decoro? Vamos entender, pessoal. Vejam como a matéria trata com a maior naturalidade, super normal, um governo de coalizão. O STF não é um personagem político. Não é. Não faz parte do processo político. É o que diz a Constituição. Mas hoje, por exemplo, o Barroso estava dando pitaco a respeito de aborto. O debate não está amadurecido ainda. Como assim, Barroso? Você não faz parte desse debate. Se você quer debater a respeito de leis, né, você larga o STF e se candidata a deputado, a senador, a presidente. Fora isso, o debate
pode estar maduro, pode estar verde, mas você não faz parte dele. Mas o STF foi trazido, né, para essa equação. E aí quem deveria, né, resolver esse problema? O Legislativo, em especial o Senado. Só que o Pacheco não faz nada, pessoal, porque se ele fizesse alguma coisa, ele não seria o Rodrigo Pacheco. Ele não é nem o foco aqui, porque ele assim, é caso perdido. Esquece Pacheco. Vamos falar do Lira, que até pouco tempo atrás algumas pessoas achavam que era aliado do Bolsonaro. Nunca foi. Tem gente no Twitter que diz que o Lira é de direita. Eu fico olhando assim, gente, vocês vivem em que mundo? O Lira é do lado onde tiver dinheiro. É do lado em que estiver o poder. Então vamos lá. O Brasil, esse governo de coalizão que a imprensa trata como se fosse constitucional, funciona da seguinte forma. O Lula não tem maioria no Congresso, o que é uma coisa estranha, né? Porque normalmente o Congresso acaba representando, refletindo a eleição do presidente, né? Se você tem a maioria dos votos como presidente, consequentemente, a tendência é você eleger os teus senadores, os teus deputados, mas assim, um fenômeno desses aí, o Brasil foi diferente. Então ele não tem essa maioria. Toda vez que ele quer aprovar alguma coisa, ele precisa de dinheiro, precisa dar emenda para os senadores e para os deputados para que a coisa seja pautada e seja aprovada. Tá? Vou chegar lá, como funcionam essas emendas. E aí, quando ele não consegue, né, quando está faltando dinheiro, quando o Congresso peita muito, quer mais dinheiro, porque não é pelo certo ou pelo errado, é pela grana. Aí ele vai e aciona o STF. E dá o drible da vaca no Congresso Nacional. Pacheco quieto e Arthur Lira quieto. Por quê? Porque está com o bolso cheio de emenda. 10 bilhões em 24 horas, pessoal, para aprovar a reforma tributária. Você é obrigado a ver o Pacheco, o Arthur Lira, um monte de senador, um monte de deputado elogiando. Nossa, a reforma tributária é uma maravilha. Daqui a 20 anos com a corda no pescoço, todo mundo vai entender. Mas agora é o Pacheco, Lira, todo mundo, nossa, que maravilha essa reforma tributária e tal. Se fosse uma maravilha, o Arthur Lira, você não tinha pedido esse tanto de dinheiro para poder aprovar. Estou pensando que o povo é burro. E aí vocês vão entender por que o Arthur Lira exatamente está fazendo isso. Ano que vem tem eleição municipal, né? Eleições municipais. Óbvio que o Arthur Lira quer suplantar o Renan Calheiros no estado deles, que é Alagoas, né? E ele quer eleger os candidatos dele. O dinheiro das emendas, pessoal, em tese, não vai para o bolso do parlamentar, né? Pode até ter um acordo ali, né? Não estou acusando ninguém de nada, mas, porra, vai lá, obra para fulano de tal, ó, vou te dar um dinheiro aí por fora e tal, beleza. Mas isso é uma outra história, tá? Isso é uma outra história. O dinheiro do Lira, né, de Alagoas, ele vai lá e distribui para quem? Para os candidatos dele. Os caras que já são prefeitos, que estão lutando por reeleição, quase que invariavelmente, quem não está lutando por os candidatos deles, que já não são prefeitos, tem algum cargo, né? São deputados estaduais, deputados federais, vereadores. Aí ele vai direcionar as verbas para os seus candidatos. E aí é aquele boom, né? Obra para tudo quanto é lado. Não querem nem saber se está ficando bem feito, se está ficando mal feito, como foi a ciclovia aqui no Rio que desmoronou, né? O importante é fazer, porque não vai dar tempo de desabar até o dia da votação. Tem que estar boa ali até o dia da votação. Depois é uma outra história, né? E aí é isso. Arthur Lira está satisfeito porque está recebendo um monte de grana para distribuir para os candidatos dele e vai eleger um monte de gente. E onde entra o povo nessa história? No ralo. Entra pelo cano. Porque nenhum desses personagens aí tá dando a mínima para mim ou para vocês, para o povo. Nem para aqueles que estão do lado deles, que são os pobres coitados, muito menos ainda para a gente. Aí vocês percebem, pessoal, a gente tem um sistema financeiro que está coladinho participando dessa coalizão, a gente tem uma imprensa profissional participando dessa coalizão, a gente tem o executivo comandando o dinheiro, que é o que faz a engrenagem se movimentar, né? Nos bancos, essa questão que a gente já conversou aqui, nesse oligopólio, a imprensa, verba pública. O judiciário feliz, porque está poderoso, né? O judiciário mais poderoso do mundo, né? E o legislativo está tranquilo também, por quê? Estão fazendo bypass na gente, tratando a gente que nem lixo, né? Descartável, mas a gente está com o bolso cheio, né? Cheio de dinheiro aqui, bilhões e bilhões em emendas, a gente distribui, ganha as eleições, né? Elege um monte de prefeito e vai crescendo politicamente, aí
pronto, Brasília inteira tá feliz. Só quem se ferra, ó, é o povo. Esse é o governo de coalizão. Tá? Eu espero, pessoal, que tenha ficado claro, né? Eu tentei trazer um fato recente de ontem, né? Para mostrar a questão da paz e do amor, né? E é isso, o Brasil realmente hoje é uma latrina. A política do Brasil é uma latrina. Né? E limpam o rabicó com mostarda. Tá? Dureza, tá? Mas, como disse o Nicolas, né? Replicando o saudoso Olavo de Carvalho, vence quem dura mais. Então daqui a 100 anos a gente vai estar aqui. Com certeza eu não estarei, né? Mas os nossos filhos e netos estarão. Um forte abraço, a gente se vê por aí.